Olá, tudo bem? Você sabe que uma das coisas que mais me impressionam quando eu vou mostrar uma casa, um apartamento aqui, é o envolvimento dos moradores, dos proprietários com todos os ambientes. E essa casa reproduz exatamente isso. A Amanda é artista plástica e o Thales é publicitário. Eles se envolveram no projeto dessa casa desde a estaca zero, na verdade, assim, desde a compra do terreno. E é muito interessante ver, inclusive, como a casa mudou a dinâmica do casal. E eles vão falar um pouquinho disso, vamos lá. Gente, quero saber, bom, primeiro eu quero saber como é que vocês se conheceram e como que vocês conheceram a casa. Nossa, vai começar longe. Isso é uma história muito antiga. Apesar de a gente ser, assim, jovem, a gente já se relaciona há 15 anos. Olha! A gente, bem adolescente, a gente já se conhecia, né? A Amanda é prima de um grande amigo meu, né, de adolescência. E aí, assim, ia na casa de um, casa de outro, no aniversário dela, eu fui conhecer ela. Então, através do Fábio, primo dela, eu acabei conhecendo a preciosidade da minha vida. Lucila, a gente é o clássico casalzinho de interior que se conheceu no bairro e numa roda de primos. Nosso romance começou assim e durou. E aí, como que rolou a casa? A gente trabalha com design, eu trabalho com arte, o Thales é publicitário, então quando estourou a pandemia, a gente se viu sem poder viajar, que eu acho que isso aconteceu com muita gente, você já deve ter ouvido essa história, não é? A gente gosta muito de viajar, então tinha a oportunidade de construir a casa porque a gente já tinha um terreno aqui, que é no bairro do lado de onde eu morava, e ele morava sozinho também, no bairro bem próximo. Sim, na não possibilidade de viajar, a gente falou, vamos utilizar o dinheiro, né, que a gente tem, então alguma reserva que a gente fez nesse tempo que seria para viagem, para começar essa história. A gente não fazia ideia de quanto a gente gastaria depois, né? Mas ainda mais de surpresas. Ainda mais nessa época que aumentou bastante teve uma escalada muito grande, né, no material de construção, nos acabamentos, etc. Então a gente ficou um pouco perdido, porque a gente entrou na brincadeira com uma ideia de custo, né, pelas coisas que a gente ouvia, né, pelas coisas que a gente pesquisava, e na prática a gente foi sentindo as mudanças. Agora, como que estava a casa? A gente construiu do zero. Do zero. Do zero, não tinha nada, era só o terreno. Nada. A gente desenhou a casa, literalmente no papel. Olha. Porque trabalho mesmo com desenho, com pintura, então a gente, Thales eu pensando junto, a gente pesquisando muitas referências, maratonamos muitos vídeos seus, a gente adora seu canal, seu trabalho há tempos. Você não faz ideia, pra gente é uma honra estar conversando com você aqui hoje, porque a gente admira de verdade há muitos anos. Obrigada, que legal. Não, e é muito legal saber que, assim, outras casas, às vezes o estilo pode não ser exatamente, né, mas às vezes alguma ideia pode funcionar, né? A gente acha genial ver vídeos de decoração, porque você vê, a pessoa fala assim, fulano fez isso, olha só que interessante, não tem nada a ver comigo, mas dá pra gente fazer dessa maneira, pensando parecido com a pessoa, só que aplicando uma coisa que nos represente, né? Mas sem romantizar a obra, foram 13 meses bem duros, assim, não foi um processo linear, entraram 5 equipes aqui dentro, a gente se envolveu com essa obra todos os dias das nossas vidas durante 13 meses, não teve um dia que a gente não veio aqui, acho que a gente tirou uma semana de descanso, né, até para Gramado. Porque foi um intervalo de troca de equipe, e falou assim, já que vai trocar, vamos parar um tempinho, descansar, né, esquecer um pouco disso, porque... Gente, vocês foram todos os dias? Todos os dias. Foi um estresse que eu curei no 4º mês, depois morando aqui. E eu acho legal de compartilhar que quando a gente entrou na casa, a casa não estava 100% pronta. Ela não está até hoje. A gente tem banheiro sem box. Faltavam uns vidros, né? A gente foi botar as cortinas. Então, a gente
entendeu que, bom, a gente foi até onde deu com o nosso dinheiro, não tem como ir mais em lugar nenhum a partir daqui, agora vai ser ganhando um respiro e parcelando, e foi literalmente o que a gente fez. A gente sente que a nossa casa é muito viva, ela nunca é pronta. Aqui, ó, a fachada da casa é assim, ó. Ai, que linda! Agora eu tô entendendo. Ela tem bem esse formato da casa tradicional mesmo. Exato. E lá por dentro você vai entender como que a gente aproveitou isso. Que é a ideia de uma construção como se fosse de um galpão, né? Com a ideia do loft, né? Que é um grande volume, né? Com a pontinha assim, ao invés de ser arredondado ou com um teto reto. Que era o que a gente queria, né? Na nossa inspiração do A-frame. Mas, ó, eu vou descer um pouquinho aqui só para você ver ela na lateral. Olha, dá para você ver que tá vendo? Tô vendo. Então, a gente fez a casa pensando nesse grande volume, sem muitos recortes, para tentar aproveitar ao máximo o espaço de um terreno que não era muito grande, né? Vamos entrando. Bom, aqui a gente fez um chão de cimento daquele concreto usinado, que era uma ideia que a gente não queria usar porcelanato, nenhum tipo de revestimento caro, porque era um acabamento que a gente conseguia visualizar o tempo todo, né? E daí vocês fizeram isso... agora eu tô vendo. E essa parede? Essa parede aqui são placas cimentícias. Normalmente o pessoal usa essas placas cimentícias com fechamento, como se fosse o drywall, né? Só que utiliza a placa cimentícia. Aqui, a gente tem a parede de alvenaria mesmo, só que a gente, em alguns casos, como a gente gosta muito desse acabamento rústico e com essa pegada bem do cimento, a gente pensou, vamos trabalhar com ela parafusada, né? Ela, além de ter argamassa e tal, para fixação, e a gente trabalhou com a furação para dar esse charminho, né? Como se ela tivesse sido feita numa forma, né? E depois os parafusos entrados só para fixação. E do lado aqui também, deixa eu te mostrar. Então, a gente fez isso na frente e na lateral. Na frente e na lateral da casa. Acho que tá. Aqui, ó, toda a lateral dela é revestida com essa placa. E aqui a gente fez também uma pintura, né? Com a essência do trabalho da Amanda no momento, né? Que era das montanhas. Aqui é a garagem. Então a gente já tinha essa cor aqui, que é terracota. Terracota. Nós fizemos uma parte do muro verde arpia igual da frente. Que é uma tinta das mais caras de misturar, né? Porque tem muito pigmento. E aí, para não ficar muito caro, a gente pintou 2 outras partes do muro de uma tinta pronta. Dessas que a empresa de tinta já tem. Então, era essa terracota. Aí depois, com os restinhos todos da obra, a gente fez essa pintura de montanha. E vocês que pensaram também nessa elevação da casa. Então você chega, tem essa pequena escada. Isso foi... Eu estou chocada, viu? A gente aprendeu muito com os pedreiros. E conversando muito com meu pai, que já tinha feito obra, então ele sugeria muita coisa pra gente. E todos os projetos que a gente tinha como referência no desenho eram casas retas. A gente queria chegar numa casa no nível da rua e a gente mora no morro. Então fez um aterro, que foi a parte mais complexa desse projeto, aterrou bastante, muitos caminhões de terra, muita compactação até ele ficar retinho, mas não teve como fugir de 2 degraus. Então a gente imaginou essa chegada muito com pedreiro, né, Thales? Sim. A gente foi desenhando meio que na obra isso aqui. Foi. E eu acho que é interessante mostrar esse balanço, né, porque no primeiro andar a gente tem uma área menor, e o segundo andar, a gente estendeu a casa, vindo com ela bem aqui na frente. Eu vou agachar um pouquinho só para você ver. Aqui tem o chão da garagem, né? Tem a parede, aí tem a laje. E a casa se projeta, tá vendo? Ela se apoia lá no muro. Ela se apoia em uma coluna, que foi uma das que a gente deixou estrutural aparente. E aqui ela tem uma ponta né, em balanço mesmo.
Ô, gente, e as esquadrias que vocês escolheram, como que foi? Como é que foi a decisão? Me contem um pouco disso, porque eu sei que quem constrói, o momento de esquadria é um momento, né, é uma questão, porque, né, tem um valor relevante na obra e tudo mais. Me contem. Bom, o que a gente fez foi ir para a serralheria direto. Nossa casa não tem nenhuma esquadria de alumínio. Ela é toda feita por serralheria ou blindex normal. Tá. Vidros, né, normais. Então aqui, quem fez pra gente foi um serralheiro, que é uma pessoa maravilhosa que a gente já conhecia, que fez nossa casa inteira. Fez os portões e fez as portas. Então todos os vãos que tem essas divisões foi feita pelo serralheiro. Ela é uma serralheria, né, convencional. Era muito comum nos anos 80 e 90, né? Ela é feita de metalon e a cantoneira, no caso aqui, as cantoneiras é aquela que eles chamam de cantoneira T. Foi a forma mais acessível, econômica, que a gente encontrou para viabilizar os vãos grandes. E, gente, como é que é aí? É uma região que faz muito frio? Hoje tá frio. Hoje está bastante frio porque está ventando, mas a temperatura não está tão baixa, não. Eu acho que é um lugar bem equilibrado, assim, é um lugar que de dia e de tarde está sempre quentinho e de noite dá aquela esfriadinha e a sua mãe fala, não esquece com as vaquinhas. Sim. É aquele lugar que no inverno faz um friozinho. Essa casa é uma casa fria no inverno. Até porque ela tem muitos vãozinhos, né? A porta de serralheria, ela deixa uma frestinha embaixo. Eu acho interessante dizer isso. Então dá pra colocar... porque a gente não queria o trilho, né? A gente poderia colocar um trilho para ela correr, mas aí para dar... fez ela assim, ó. Para ficar com o acabamento sem um trilho aqui que tropeçasse ou acumular sujeirinha, né? A gente faz... Ela corre totalmente sustentada pela rodana lá dentro. Essa é a entrada da casa. E aqui a gente entra direto seria o living, sala de jantar e cozinha. São todos os ambientes juntinhos, integrados. É uma área de quantos metros quadrados? Aqui dá 89 metros quadrados. Em torno de 90. Essa área aí de baixo, né? Isso. Não é uma área enorme, só que ela dá a sensação de ser grande, porque ela tem todas as conexões com a parte externa. Então, ali na sala, sai na lateralzinha aqui. Entendi a dinâmica. Onde a gente tem rede sempre que possível nessa casa, que a gente adora. E aí aqui a gente tem um lavabo também. É um banheiro, na verdade. Um dia ele vai ter um box, mas a gente não conseguiu fazer um banheiro na parte de baixo. Então acho que a gente achou que realmente era importante. Ele ficou um banheiro super bonitinho aqui. Que graça, gente. Aqui deve vir um box, mas enquanto não tem um box, a gente deixou um jardim. Virou tipo um jardinzinho de inverno. Gostei. Gente, esse revestimento de dentro do box tá bonito, hein? Nossa, eu sabia o nome dele e eu me esqueci. Tudo bem. O que é? Esse é um porcelanato. É um revestimento. Ele é bem... Ele é acetinado ou fosco? É acetinado, eu acho, não é? Esse é um acetinado, isso mesmo. E esse é lindo. Nós usamos ele para o banheiro de cima também. A gente comprou poucos revestimentos aqui, tem todos a mesma estética, para não ficar muito diferente entre si os banheiros. E esse cimento a gente repetiu em alguns lugares que foi necessário. No outro banheiro. A gente fez uma mistura entre os banheiros. Esse e o da suíte principal, e esse com o outro quarto, o da outra suíte, né? Aí a gente deu uma volta por trás, né? Sim, agora eu vou voltar para você ver aqui, ó. Aqui foi essa entrada. Tá. E aí ali tinha aquele acesso, né? Que tinha pela garagem. Então, continuando, né? Quando entra na casa, à direita a gente tem a nossa obra de arte. A gente acha essa escada uma obra de arte. Ela é linda mesmo. E assim, ela foi muito interessante. Eu vou te mostrar, você vai entender. Essa escada ela é bem grande para ficar leve no dia a dia, só que ela foi totalmente descolada. Olha, a gente tem um vão. Sim. Então, a gente naturalmente seria uma dificuldade vencer esse vão sem uma sustentação embaixo. Claro. Né? Aí a gente colocou então, a gente solucionou no patamar central, que é até um
maior assim, a gente solucionou com essa é uma viga, né, de ferro, ela é bem forte, bem robusta, né, a gente fez uma sapata para ela aqui, e aí agora a escada, eu acho que ela tá realmente finalizada, a gente não precisa se preocupar com a segurança dela. Nossa, tá bem bonita mesmo. Essa parte central, que seria a sala de jantar, né? A gente tem um exemplo ótimo dos móveis que vão acontecendo, de coisas que a gente não comprou, espera o momento certo, por grana, por decisão certa mesmo, para aproveitar as coisas que a gente já tem. Então a gente já tinha essa mesa de porta. Isso é uma porta. É literalmente uma porta, né? Só que sem furação nem nada. Nós internizamos e aí tem os pés cavaletes, que era acho que mais convencional. Tá bonita, hein, essa mesa? Ficou legal. Simpática, combinou com a casa, é bonita, a gente gosta. Não teve gasto com mesa por enquanto, entre vários outros que não tiveram, né? De coisas que já tinha. Esse móvel era da minha loja, então a gente aproveitou ele aqui como um rack. As cadeiras também a gente já tinha de escritório, então a gente misturou todas. Nós fomos montando a casa aproveitando o máximo de coisas que a gente tinha. E a gente fez deixou esses buracos aqui dentro para plantar. E, gente, e as plantas estão indo bem aí? Sim, super. Porque elas têm essas duas entradas, essa outra porta e tem esse vidro fixo aqui, mas que é uma área de claridade que ilumina bastante elas vão bem aqui. Aí aqui é a cozinha. Bom, deixa eu voltar um pouquinho só pra gente ter a visão aqui. A cozinha é bem aberta, né? É totalmente integrado, ó. Aqui a gente tá na mesa de jantar e aqui a cozinha. Essa ilha, a gente assentou os tijolos, literalmente. Foi um dia que a gente passou aqui com o pedreiro e ele ensinou a gente a assentar e eu montei a ilha. Eles finalizaram. Eu tenho orgulho disso, por isso estou contando. E aí eles acabaram com essa nata de cimento, que é essa mesma nata que a gente passou nas paredes. Essa nata foi uma insistência, porque falavam pra gente, vamos comprar então das marcas que já estão prontas, né? Só que a gente falava, a gente tem tanto cimento, o tempo todo compra saco de cimento, não custa vocês chegarem na consistência. Então, aí a gente fazendo os testes, chegamos na mistura ideal, no traço ideal da massa e conseguimos fazer. E ela é super interessante, porque ela é muito resistente, fácil de limpar depois de impermeabilizada, né? A gente passou uma resina. A gente resinou. A gente resinou. Acho que quando eles caem, é importante resinar, senão ela fica muito porosa. Sim, e aí fica manchando também, né? Então com a resina resolve bem. Esse cantinho a gente fez com as sobras dos tijolos ecológicos e a gente fez uma parede estrutural com esses tijolos no segundo andar. E aí sobrou um tanto que a gente não conseguiria construir mais nada. Então o pedreiro serrou no meio e fez um revestimento mais estreito. E aí a gente subiu essa parede na frente da parede estrutural que já estava pronta, só revestindo para ter essa mesma textura. Que legal! Foi para aproveitar os restinhos dos tijolos. Poderia colocar ele inteiro, mas ele ocuparia um espaço maior, né? E aí daria mais trabalho para puxar elétrica, essas coisinhas. Então a gente conseguiu com essa solução, né? De cortar no meio. E aqui também são móveis reaproveitados. Isso era da minha loja. Era uma bancadinha, tinha uma pia em cima, nicho que a gente não usava mais, a gente foi montando esse quebra-cabeça. Aqui um dia a gente deseja ter uma cristaleira industrial, bem bonita para guardar todas as cerâmicas, os pratos. Na verdade já está desenhando. A gente desenhou e já mandou pro orçamento. Só que ela achei que vai demorar um pouquinho ainda para sair. É a nossa única marcenaria da casa, que é um móvelzinho de baixo. Lá da pia, né? Da pia. Todas as outras áreas a gente tentou resolver com móveis abertos. Então aqui a gente tem um móvelzinho aberto. Com para porta-talheres, né? E essa parte é a única marcenaria que é realmente fechada, o que é um desafio, porque tem muita coisa para guardar numa casa, né? Então a gente fica sempre trabalhando, ter o essencial, ter a quantidade de pote certa, tá sobrando pote, já dá pra sogra, já dá pra mãe, não tem onde guardar.
Aqui fora é pequenininho, a gente montou lavanderia aqui. É pequenininho, mas assim, é dentro do que precisa. A máquina é tanque, né? Uma bancadinha, né, de apoio pro tanque. E aqui é uma área de jardinagem. Aí tem o jardim. Essa área do muro pra cá dá 4 metros. Tem 4 metros. Dá a sensação de que é menor, mas dá 4 metros daí até aqui. A lavanderia, ela fica meio aberta. Isso. Sim. E nunca vocês pegaram chuva para aqui molhasse os equipamentos? Não, aqui a única parte aberta mesmo, assim, a gente quebrou um pouquinho ela com esse elemento vazado, e aí não chega a chuva até ali, né? Talvez só um respingo. Tá. A molhar. Nunca molhou muito, mas o ideal é que essa parte do revestimento aberto fosse fechadinha, com um acrílico, um vidro, alguma coisa que fechasse os vãozinhos. Mas por enquanto deu para levar bem, viu? Sim. A máquina tá dentro bem. Achamos até tranquilo. E aí a parte de cá é uma baguncinha de jardinagem. A gente fez uma outra bancadinha aqui. E ali tem uma horta, que não tá dos dias mais belos. E aqui nosso kit de jardineiros. Então essa parte é aquela parte de casa mais em movimento. Nunca tá organizada, porque tem a horta, tem as coisinhas que a gente mexe. Agora aqui a gente vai para o segundo andar. O telhado, eu acho legal de mostrar, a gente fez ele com revestimento de madeira, uma madeira muito simples e acessível, chamada virola. Esse andar aqui, exatamente quando a gente chega, é a área de trabalho do Thales. Ele tem o seu escritóriozinho debaixo da escada, onde ele escolheu, porque ele adora ficar debaixo da escada. E essa escada, Lucila, ela leva para um terracinho que a gente projetou para aproveitar uma área em cima dos quartos. Entendi. A gente entendeu que não tinha por que gastar com as duas águas de um telhado, que seria enorme, se a gente teria laje aqui em cima dos dormitórios. Então a gente fez um terracinho super escondido que não dá para ver da frente nem do fundo da casa. E a madeira da escada, qual que é? Esse é um cambará. Tá, bonito. Essas tábuas são bonitas e a gente também invernizou aqui na obra. Aqui, nesse terracinho, a gente só fez uma pintura de muro. Tauari. O nome é Tauari. Tauari. Tá. Tauari, então tá atualizado. A gente fez uma pintura nesse muro. E se as pessoas curtirem nossa casa, chama a gente de novo para fazer um tour ano que vem, porque a gente vai fazer um projeto maravilhoso para esse terracinho. Ai, que delícia! É nosso projeto do ano que vem. Aqui a gente tem uma pistinha do ambiente que a gente queria fazer. Porque a gente trouxe esse cacto para cá, que ele está recuperando, que ele ficava na minha casa. E agora ele está começando a ficar verdinho de novo. Mas a gente queria dar esse aspecto diferente mesmo, uma coisa bem lúdica mesmo, né? De chegar aqui num oásis. E a continuidade da paisagem, ó. Se você virar, essa é a paisagem linda daqui de cima. Aí aqui é a vista que a gente tem, né? Que a gente não vai perder. Tudo isso aqui, que é a área mais escura, são áreas APP, né? Que é a área de preservação permanente. Então não vai acontecer nada nessas áreas. Quartos, onde a gente fez os ambientes fechados. E basicamente só essa porta com esse rolamento interno, dessa estética bem simples, a gente nem pintou, bem instalou, a gente deixou do jeito que ficou. E instalou uma porta, uma largura de... Essa tem 1,10 m. Que é a mais larguinha, para ela passar um pouco no tom. Aqui a gente entrou no primeiro quarto, que é de bebê. Que esse é o teu. Na verdade, ele fala que o meu é o outro. Na verdade, sabe o que acontece? Esse era para ser meu, só que aí quem escolhe a roupa de cama é ela.
quem coloca o quadro. Eu amo esse quadro, mas quem escolhe tudo é ela. Então acaba sendo meu, mais dela, né? É engraçado que agora tá parecendo que o outro seria o meu quarto mesmo. A gente tem um banheirinho desse quarto. Eu acho ele super fofo. O legal dele, ele ainda não tem box, ele também é igual. Esse é o que a gente vai colocar, que ainda falta. O box a gente só colocou no nosso, por enquanto. E uma coisa legal de falar aqui, que esse revestimento que a gente usou é um revestimento de chão de rua. São aquelas plaquinhas cimentícias. Isso. De passeio, de praça. Então a gente comprou essas placas cimentícias porque a gente tinha um fornecedor bom para esse produto na cidade. É de pré-moldado, né? Normalmente são fábricas de pré-moldado, isso. E ele tem um custo super bom. Então a gente revestiu aqui. E esse foi pintado. E o pintor veio com uma tinta e uma resina depois. Então ficou ótimo para ser box. A gente fez isso aqui e um outro banheiro. E aqui tem aquele revestimento que a gente falou lá de baixo. E o cimento queimado mesmo, né, da nossa massa, que a gente conseguiu chegar nela. Aí todos os quartos saem numa varandinha e se conectam entre si, para a gente conseguir continuar aproveitando essa vista. Aqui tem a varanda que vai até o outro quarto, né? Vai até o quarto e chega até o ateliê, porque aí a gente aproveita essa vista de dentro dos quartos. Mas normalmente a gente vai por dentro, né? Porque deve ser frio, enfim, no dia a dia... Sim. E aí o que a gente projetou aqui foram 2 quartos pequenos, porque a área que a gente tinha para ter uma varanda tinha que dar uma apertadinha nos quartos, e o nosso projeto é de fechar essa varanda e fazer um deck na varandinha para ampliar o quarto. Então a gente leva alguns móveis que estão no quarto para fora, que ela vai ficar mais fechadinha. E a gente gosta muito de ficar na parte externa da casa. Eu fico muito na varanda, a gente gosta muito de não ficar só dentro. Então a gente queria que o quarto fosse até essa varanda. Projeto para o ano que vem também. A ideia é estender até a ponta da varanda. E aí aqui a gente cai dentro do closet. Deixa eu mostrar aqui. Que é o nosso closet compartilhado. Depois dentro do nosso banheiro. Pode ir. Aí o closet dá só uma viradinha. A gente fez as janelas grandes. Enormes, contemplarem a vista também. Tá vendo? É uma boa abertura. E aqui ainda tá com o espelho na frente, mas é uma abertura boa. E a gente fica sempre assim, fechado. E aí aqui o nosso banheiro. Que também tem uma abertura bem grande, tá vendo? E aí a gente toma banho vendo essa vista. E vê uma parte da rua, até é engraçado. Mas ninguém vê a gente. Ninguém vê a gente por causa do ângulo, mas a gente consegue ver a rua passando o carro. Então, isso eu ia perguntar, porque tem a maior, todo mundo fica super preocupado e tal, e aí vocês não têm fechamento, né? Não, mas é muito interessante, porque o ângulo de visão que a gente tem daqui, ele, para quem tá lá de baixo, não consegue ver o que seria, por exemplo, a Amanda tomando banho. Para mim, como eu fico sem camisa, é um detalhe, só que aí fica definido, né? Esse lado aqui é mais o que eu uso, e esse lado que fica mais protegido é o que ela usa. Mas eu acho interessante falar que aqui é um bairro de pouca circulação. Não tem muita circulação. Aqui o revestimento foi um pouco diferente, mas a gente queria deixar mais neutro. E nós fizemos essa parte aqui, que ela com emborrachado, isso aqui. Só para dar uma sensação de uma textura nova, porque tudo estava bem liso na casa. Então, esse aqui a gente mesmo instalou. Depois o pintor finalizou. E aí deu uma outra textura pro banheiro. E as portas a gente... Tá tão bonito esse banheiro. Tá legal, não tá? Nossa, ele pessoalmente, ele é mais gostoso ainda. A gente adora esse banheirinho. Esse aqui é outro quarto. E aí aqui a gente também tem essa saída toda, né, essa vista toda para lá. É um quarto um pouquinho maior que o outro. Mas os 2 quartos são pequenos. Essa área, o quarto tem quantos metros quadrados? Esse aqui tem 14... 13,85. Eu não tô lembrando de cor. Aí aqui é o quarto que a gente tem uma TV, para quando um quiser ler, outro quiser ver TV, a gente já se divide.
E a gente sempre fica mudando a decoração em função dos quadros. Então, aqui a gente coloca sempre os quadros estão disponíveis para venda. A casa é literalmente uma exposição. Porque não tá do jeito que hoje tá de um jeito, semana que vem a gente vai estar com outro quadro, em outra tapeçaria. Então, por causa que dá uma combinada com os nossos travesseiros. Foi uma coincidência mesmo. Foi coincidência. E Gente, essa porta... tá lindo aí. Agora, é isso que eu ia te perguntar dessa porta. A gente pensou no formato dela de abrir, na verdade, Thales teve essa ideia, depois a gente pensava muito como que a gente ia fazer essa união entre os vãos aqui, e eu queria uma outra porta aqui para vedar um pouco mais o som. Tá. Porque a gente tem só essa porta de correr, e como do outro casa quarto. tem muito vidro, então uma festinha no vizinho, o som vai chegar. E aí a gente comprou uma porta inteira, levou no carpinteiro bom, de confiança aqui, ele cortou, fez um enxerto da madeira de novo. Ele encabeçou ela de novo. Isso. E aí ele fez 2 portas mais estreitas. Foi a forma mais 2 folhas, né? Porque senão vocês não iam conseguir ter a abertura dela, né? Até teria, mas ia ficar, por exemplo, se abrisse totalmente para cá, fica em cima do interruptor. Se abre totalmente para cá, ela ia avançar muito. Então a gente ia ficar com uma porta meio trambolhuda, sabe? E aí aqui eu pintei de tinta de artesanato branca. Na verdade é um rosé clarinho. A gente pintou essa e aí a ideia era pintar as outras, mas a gente tá tomando cuidado, porque como a gente gosta muito de fazer coisas, de mudar a decoração, e eu pinto, então eu tô tentando não deixar a casa muito datada. E aqui a gente entra no ateliê, que é a área onde eu trabalho. Nós entramos por lá, né, por aquela porta. Aqui tem uns quadros novos. Olha, que lindos! Não, esses quadros. Olha, eu vou aproveitar que a Amanda não está aqui, que aí eu vou falar, eu posso falar. Eu sou apaixonado, talvez eu seja o maior admirador do trabalho da Amanda. Mas ela está numa fase incrível de abstratos, que, assim, eu fico impressionado com os resultados que ela chega. Mas eu não vou te deixar envergonhar. Mas eu concordo, tem que falar, porque são lindos mesmo. Não é? Olha só. Obrigada. Esses aqui são novos, e aí a gente colocou simplesmente para fotografar, mas essa parede a gente mantém com 4 no mesmo formato, até para mostrar a composição deles juntos. Então, é casa pensando em tronco, né? Sim. E aí aqui é meu ateliê. Então, essa parede a gente usa muito para fotos, aí ela tem sempre vários quadros pendurados e eu fico tirando sempre para fazer foto da semana. Ela não é uma parede estática. Esse lado de cá é onde eu trabalho. Gente, que vista! É uma vista linda, né? A Amanda, aqui também pensamos sempre nesse lugar aqui para ser o ateliê, né? Porque a Amanda gosta desse momento de contemplação durante, né, a execução de uma obra e de fato acalma e inspira, né, ao mesmo tempo. É diferente do Thales, que fica numa boa debaixo da escada, eu não consigo. Se eu não tiver dentro o externo, eu não consigo nem trabalhar. Aí aqui é um espaço pequeno também, mas que dá uma sensação dessa amplitude por ter a vista para fora. Sim. Então tem uma área de trabalho de computador aqui é a parte de criação. E eu ainda coloco um pouco de coisas aqui fora, coloco meu porta-leite lá fora, que ainda tem essa área de uma cobertura. Então dá para aproveitar também. Isso. A casa basicamente tem um formato que se assemelha a um loft, só que sem ter a ideia do mezanino entrando e vendo em cima. A gente acaba entrando tendo esse raso lateral só, que era o que a gente pensou para poder aproveitar uma área um pouco maior dos quartos. E é uma casa que só tem 2 quartos, né? E a gente tá tudo certo 2 quartos. A gente pensa assim, se um dia a gente vender, não morar mais aqui, a pessoa consegue reformar tranquilamente, transformar o ateliê no outro cômodo.
a gente planeja o agora. Então, se filho e não filho, não é uma questão para a gente resolver nesse momento. A casa era muito para a gente conseguir aproveitá-la toda. E eu acho que, passeando por ela, a gente mostra muito isso. Que todos os cômodos, todas as áreas, são áreas que a gente usa e vivencia todo dia. Que era a nossa ideia, era ter uma casa pequena, não é tão pequenininha, mas a gente não queria uma casa muito grande, que ela tivesse sensação de expansão e de conexão com a parte de fora, e acaba que num terreno de 220 metros quadrados, geralmente as pessoas conectam a casa com uma das laterais, para ela ter mais área construída, é o que a gente observa muito, e aqui a gente perdeu muita área construída, mas a gente trouxe o verde para deixar a casa muito gostosa, porque ele é aconchego de natureza, que é o que a gente mais queria na nossa própria casa. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui. Gente, eu amei. Que bom. Gostou, Lucila? A gente ficou super feliz. Você acha que a gente apresentou bem? Ou tem algum... Eu acho que tem todos os ambientes e eu vou falar uma coisa para vocês. Só quem construiu casa sabe o BO que é, e eu estou impressionada que vocês encamparam todas as decisões, assim, porque é uma dedicação praticamente full time, né? Super. Era um negócio que, eu vou te falar, se não for acreditar numa força divina, eu não sei o que ajudou a gente, porque era impressionante, a gente não podia parar de trabalhar, e a gente trabalha com nossas próprias marcas, digitalmente, mas precisava trampar todos os dias e estar presentes na obra e tomar decisões certas. Então é uma coisa que exige muito do intelectual, estressa demais. Eu quero agradecer muito vocês, gente. Foi ótimo a gente ter se encontrado, sabia? A gente também amou, Lucila. Eu amei, obrigada. A história da casa é linda, de vocês também. O quanto vocês se envolveram com a casa. Amei mesmo, viu? Obrigada de coração, gente. Super feliz. Obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço. A gente ama poder mostrar aqui. A gente adora tudo que você mostra nas outras casas. Tem tudo a ver com o que a gente curte também. Foi uma honra mesmo. Obrigada. Obrigada. E eu amei o seu trabalho. Obrigada. Fico super feliz. Eu tô agora muito nesse contato de apresentar as obras maiores, em formatos maiores, para arquitetos, para projetos. Então vai ser ótima, uma ótima oportunidade, porque eu acho que deve ter bastante arquiteto que acompanha aqui. Seria incrível. Eu tenho umas meninas que trabalham para mim como assessoras em São Paulo, então agora apresento o meu trabalho para os arquitetos. Mas eu também faço muito no online e tenho começado a ganhar esse espaço, mas estou engatinhando, porque eu não fazia telas grandes. E os abstratos são lindos, né, Lucila? Fica super bonito em vários ambientes. Adorei, viu, gente? Também adoramos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Beijo para você. Tchau, Lucila. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.